para abrir o primeiro painel que vai falar de engenharia reversa, né? Esse campo da tecnologia que envolve análise de produtos, de sistemas, códigos existentes e permite que a gente reimagine, que crie soluções inovadoras. E para falar dessa habilidade que pode ajudar mulheres e meninas aí que estão ingressando no mercado ou que já ingressaram e querem se aprofundar, ah, a se destacarem, a tomarem seu espaço, ocuparem também esse espaço num campo que é predominantemente masculino. Eu quero que vocês recebam com muito carinho, com muito entusiasmo, que participem e de fato aproveitem o momento. Bianca Garcia. Bianca é uma profissional sensacional. Ela atua nas áreas de ciência, de tecnologia, de engenharia, matemática e por aí vai. Ela atua na inclusão de mulheres na área através da educação. Então, para desafiar estereótipos, para abrir portas para novas gerações, eu toco essa bola, né, para essa voz. E que voz? Bianca, você tá por aí? Dá um oi. Não sei se a gente tem que ativar aqui algum. Tá aqui. Então, vou tocar a bola aqui. Produção, libera aí a Bianca para falar. Aproveitem o momento. Vamos promover aqui Bianca para painelista. Só um minutinho, pessoal. Bianca? Olá! Oi. Bom dia, me ouvem bem? Bom dia, Muito bom dia. Vou passar o bom. host agora para você, gata. Pode. Excelente! Bora ver se as configurações continuam as mesmas. Ah, sim, bom dia! Muito bom! Bom, Olá, bom dia para todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Bianca Garcia e é com extrema alegria que eu tô aqui para abrir mais essa quarta edição do Ada Lovelace Day. Bora para as questões técnicas? Vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Ah, muito bom! Me contem se vocês estão visualizando bem. Estão? Deve ter a telinha de abertura. Estamos vendo direitinho, colegas? Certo aqui. Maravilha! Então vamos lá. Eu deixo, quando eu começo a compartilhar a tela com vocês, eu deixo de ver vocês, é uma pena. Então, se vocês precisarem fazer qualquer tipo de intervenção, eu peço a gentileza de usarem áudio, tá bom? Maravilha. Bom, então, de novo, bom dia para todas as pessoas aqui presentes. É com muita alegria que eu inicio essa fala do Ada Lovelace Day. Vou ficar atenta ao tempo para tentar não estourar muito. E muito, como a Beta muito bem já trouxe o Ada Lovelace Day, já falou da Ada Lovelace Day, eu acho que vale contar também, vale trazer essa história, essa memória, de que o Ada Lovelace Day, ele nasceu quando um grupo de mulheres da Tempest decidiram pleitear seu espaço de expressão e de visibilização do seu trabalho, né? Então, em muitos aspectos, o que eu vou trazer hoje, na partilha de hoje, é ele se equivale um pouquinho a esse movimento de tomada de espaço e tomada de decisão, né? E antes de iniciar, eu gostaria de agradecer profundamente a Grazi pelo convite a essa fala, a Beta e a Simone pelo apoio e pelo incentivo ao meu trabalho durante todos os passos, né? A todas as questões que elas me ajudaram a resolver, e agradeço também a Tempest como um todo pelo espaço, né, de fala, e a todas as mulheres que aqui estão pelo seu preciosíssimo tempo e atenção. E antes de começar, gostaria de estabelecer com vocês a intenção de que saiamos daqui, todas as pessoas, mais potentes do que entramos. E já começo contando para vocês que essa fala é a releitura de uma aula de abertura do curso Code Hers, que aconteceu em 7 de 7 de 2024, até
Ele foi de 7/7 a 14/7. Nela eu busquei defender a relevância da oferta, da necessidade da oferta de um curso de engenharia social apenas para mulheres e ministrado por uma mulher. Com material pensado e focado em mulheres, né? Nós fizemos essa aula aberta ao público para marcar uma posição política e ideológica que nós assumimos como associação naquele momento. Mas a pergunta parece inocente, né? Por que engenharia reversa para mulheres? Por que nós precisamos de um curso de engenharia reversa só para mulheres? E quando pensamos em mulheres, nós pensamos em pessoas que performam o gênero feminino. A gente não está falando em XX só. Seria uma engenharia reversa para mulheres mais reversa do que uma engenharia reversa para homens? Existe realmente uma questão de gênero que demanda uma oferta tão especial? Por que não podia ser simplesmente um curso de engenharia reversa genérico? E o que essa oferta conta sobre a mente binária como instituição? É muito interessante que hoje, 2024, outubro, ainda nós precisamos defender o nosso lugar de fala e que a gente ainda precise falar sobre a necessidade urgente desse tipo de oferta. E é para isso que eu estou aqui, tá bem? Mas por que raios vocês deveriam me ouvir? Quem sou eu? Então eu aproveito para fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de cabelos vermelhos, bem vermelhos, e estou usando uma blusa de estampa de gatinhos e ao meu fundo eu tenho o slide da Ada Lovelace, que é a slide do nosso evento, né? Eu sou uma mulher cisgênero, diretora pedagógica da Mente Binária, sou professora doutora, professora universitária da Universidade Federal do ABC, em São Paulo, atualmente, formadora de professores, I'm an English teacher, sou autora de materiais e artigos, sou entusiasta de jogos e de adestramento canino. E vocês devem estar se perguntando, mas se você é English teacher, o que você está fazendo aqui? Bom, na minha carreira, integro tecnologia ao ensino desde do século passado, que foi quando eu comecei. Sim, eu comecei com os 3 anos, né? Então, eu sou professora tecnológica desde o século passado, usei o Wall Chat nas minhas aulas de inglês com conexão de escada, já trabalhei como coordenadora de tecnologia educacional na rede privada, já trabalhei com pesquisa e implementação de tecnologia na rede pública e com muita alegria colaboro até hoje na Feira Brasileira de Ciências e Engenharias lá, um projeto do LSI, da Poli, da USP, com muito prazer, então sempre pensando essa tecnologia olhando para o ensino básico. Então, muitas das coisas que eu vou contar para vocês, eu vejo acontecer na fonte, tá bem? Então, o que é esse engenharia reversa para mulheres, né? O que é o Code Hers e de onde que ele surgiu? O Code Hers surgiu da nossa tentativa falha de atuar em direção da equidade de gênero na oferta desse curso aqui, da Mente Binária. Para quem não conhece, a Mente Binária é uma associação de educação e pesquisa em tecnologia que tem como objetivo principal operar mudança social por meio da educação em tecnologia, tá? Nós fazemos isso por meio de uma série de iniciativas. Por meio de uma série de iniciativas, entre elas a produção de conteúdos em tecnologia, a oferta de formações, participação em eventos e também de colaboração com outras associações, tá? E para nos sustentarmos, nós fazemos algumas ofertas de cursos pagos anualmente. Essa é uma delas, ela é bem tradicional, é a arte da engenharia reversa. E essa oferta que a gente está falando aconteceu em março desse ano. Muito bom. E a gente estava em uma daquelas nossas reuniões de diretoria, pensando, poxa, fechamos a turma, não fechamos a turma? Vai dar para pagar a internet desse ano? Não vai dar para pagar? Quantas pessoas nós temos inscritas nesse curso de engenharia reversa? E a gente estava fazendo as contas, precisamos de X pessoas, mas faltavam 2 pessoas para fechar a turma. Puxa, 2 pessoas para fechar a turma. Eis que nosso vice-diretor executivo repara que naquela turma que nós tínhamos só haviam inscritos homens. Ele falou, eita, só tem homem nessa turma. Puxa vida! E isso já mostra que nós estávamos atentas, as pessoas do board já estavam atentas a essa questão de gênero e as questões de inclusão de mulheres em tecnologia. Então, o que nós pensamos? Nós pensamos o seguinte, vejam só que boa ideia. Nós vamos comprar essas 2 vagas, então a gente paga do nosso bolso essas 2 vagas para o curso de engenharia reversa, que era um curso pago, né? E o Cabral ia sortear nas redes sociais dele essas 2 vagas para mulheres, então para que nós pudéssemos ter, mesmo que pequena, uma representatividade feminina nessa oferta do curso de engenharia reversa. Muito bom! Querem saber o resultado? Foi esse aqui,
Uma das mulheres que recebeu o curso, que ganhou essa vaga, ela não apareceu, então a gente teve um no-show, e a que apareceu apenas participou de 50% das atividades, ela apenas deu conta de 50% do currículo. O que nos deixou chateadas, né? Ficamos aqui nos perguntando o que levou a esse resultado. Poxa vida, elas não tiveram. A gente rompeu a barreira do acesso. Então, um curso de aproximadamente R$ 2.000 foi dado para essas mulheres. A gente rompeu a barreira do acesso. Por que mesmo assim elas não participaram? Claro que um jeito de analisar a questão seria colocar nas pessoas a carga desse resultado, né? Atribuindo a elas a responsabilidade. A gente podia também atribuir características pessoais, como preguiça, falta de comprometimento, falta de seriedade. Ou se a gente fosse para uma lógica do discurso judaico-cristão, ingratidão, né? Esse é um jeito de analisar a questão. Acontece que na mente binária, como nós somos uma instituição também de pesquisa, nós sabemos que a resposta não é tão simples e ela também não é tão localizada nas pessoas. Tratava-se de uma questão social. E que questão social é essa? Então, esses dados que eu vou partilhar com vocês hoje têm a ver com as respostas e os dados que nós levantamos para entender essa participação, essa não participação e essa falha na primeira oferta, né? Então, a gente sabe de saída que as mulheres são sistematicamente excluídas de algumas áreas do conhecimento desde muito cedo em suas vidas. Esse resultado era sintoma de uma causa mais profunda, o machismo estrutural e a sistemática exclusão das mulheres da ciência e tecnologia, desde que a ciência e a tecnologia existem como tais. Nós sabemos que no início das suas vidas, as meninas alimentam sonhos de serem engenheiras, mecânicas, de construírem coisas, de subirem em árvores, de rolarem na lama. A gente sabe que as meninas pequenas têm esses sonhos. Mas acontece que em algum momento esse sonho é tirado delas. Muitas vezes nós ouvimos, isso não é coisa de menina, isso não é para você. A nossa sociedade constantemente reproduz estereótipos de gênero que afirmam que meninas não são brilhantes e que suas habilidades são menores do que a dos meninos. Esses dizeres que não possuem base científica e que discorrem sobre como determinado gênero se comporta são chamados de estereótipos de gênero. Eles afetam o modo como meninas e mulheres circulam e agem no mundo e têm consequências mortais para as mulheres até hoje. Na conversa de hoje, nós vamos tratar dessas questões em 3 dimensões. A limitação que esses estereótipos causam a meninas no início da sua vida, que são os estereótipos de gênero. Depois, no ensino superior, nós vamos falar sobre o viés de gênero. Depois, no mercado, nós vamos falar sobre as microagressões. E nós vamos terminar a nossa fala contando para vocês como nós, da mente binária, demos um passo em direção a lutar contra todo esse sistema e promovendo uma pequena mudança, tá? Então, a nossa contribuição. Bora lá. Aqui só uma ilustração rápida, eu nem vou comentar. E para contar sobre estereótipos de gênero, nada melhor do que trazer uma jovem cientista. Então, é com muito prazer que eu vou reproduzir para vocês um videozinho curto que mostra parte da pesquisa da Érica Oliveira Almeida, que foi finalista da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia deste ano de 2024. Só um segundinho, que agora eu vou ter que mudar as minhas configurações de compartilhamento de tela. Interromper aqui, e aí eu preciso compartilhar novamente. Só um segundo para esta mudança estrutural aqui. Cadê você, Érica? Érica? Achei a Érica. Muito bom. Achei o Zoom. Vamos lá e vamos... Ah, muito bem. Só um segundinho. Preciso apenas me atentar a se essa partilha está compartilhando também o som. Não estava. Vamos lá. Bom, gente, rapidinho, vamos ouvir a Érica. Cientistas do mundo são mulheres, de acordo com a Unesco. Você sabia que apenas 33% dos cientistas do mundo são mulheres, de acordo com a Unesco? Assim como 35% dos estudantes de STEM no mundo são mulheres. E como em 2021, apenas 30% dos estudantes de STEM, de acordo com o Instituto Brasileiro de Economia, eram mulheres. Meu nome é Érica Oliveira Almeida, sou da cidade e estado de São Paulo e o título do meu trabalho é o rastreamento territorial do Dream Gap na cidade de São Paulo, o afastamento progressivo de meninas das áreas do STEM. O objetivo principal desse trabalho foi, de alguma forma, contribuir com o processo de divulgação científica para que mais meninas possam se interessar e se aproximar das áreas STEM. À vista de que, a partir de observações pessoais, nós percebemos que esse interesse não era muito expressivo.
A busca por respostas para entender esse desinteresse nos levou ao trabalho desenvolvido pela pesquisadora norte-americana Lynn Bryan, que tratava justamente das primeiras manifestações de estereótipos de gênero em crianças nos Estados Unidos. O trabalho dela, mesmo sem citações diretas, além disso, quantificava o fenômeno Dream Gap. O problema, como foi retratado no trabalho de Bryan, é que o Dream Gap incide muito precocemente, em crianças de 6 anos de idade nos Estados Unidos. E, além disso, a sua incidência propicia um afastamento por meninas das áreas que elas entendem como as que requerem mais inteligência. Nesse sentido, a nossa hipótese é de que o Dream Gap, enquanto fenômeno, incida no Brasil em um momento diferente daquele identificado nos Estados Unidos. E que, além disso, o afastamento por meninas se dê de maneira progressiva ao longo do desenvolvimento dessas meninas. O nosso processo metodológico se deu a partir da adaptação da metodologia aplicada nos Estados Unidos para a cidade de São Paulo, de modo que nós construíssemos um rastreamento territorial da incidência de estereótipos de gênero de inteligência em meninas. Isso tudo à luz do conceito de território de Milton Santos. Nesse sentido, nós trabalhamos com 3 escolas nos territórios da favela de Presópolis e do bairro do Morumbi, na cidade de São Paulo. Nós trabalhamos com 2 grupos, sendo eles de crianças de 6 a 9 anos e adolescentes de 13 a 17 anos de idade. Os experimentos foram com o intuito de entender como elas se veem como a própria capacidade intelectual, a qual gênero elas associam inteligência enquanto característica e qual a relação de adolescentes com as áreas do STEM. A partir de agora, passando para os resultados, nós obtivemos 424 experimentos no total. E esses experimentos mostram que meninas, a partir dos 7 anos de idade, param de entender a inteligência como principal característica nelas mesmas, à medida com que elas se candidatam cada vez menos a atividades que requerem inteligência como principal característica. Isso em comparação ao comportamento dos meninos, que é o contrário. Ainda assim, essas mesmas meninas demonstraram associar a inteligência cada vez mais ao próprio gênero ao longo do crescimento delas, o que é um movimento inesperado, já que não há associação direta entre o intelecto e a figura masculina. A questão é que nós percebemos, a partir de demais análises, que isso se tratava de um processo de projeção de qualidades, de modo que meninas projetam em outras características que elas não veem nelas mesmas, como inteligência. Tanto o fenômeno de projeção quanto a baixa estima intelectual se tornam mais verossímeis com os resultados obtidos do grupo de 13 a 17 anos, em que 56% dos meninos se dizem inteligentes, enquanto apenas 42% das meninas dizem o mesmo. Além disso, por mais que a maioria das meninas entenda áreas de STEM como as que requerem mais inteligência, apenas 51% delas trazem STEM como carreiras que elas querem seguir no futuro. E desses 51%, 38% são de carreiras associadas a cuidado, mostrando que meninas, por mais que se insiram em áreas STEM, ainda preferem escolher áreas associadas a cuidado, como já apontava o Instituto Brasileiro de Economia em 2021. No fim, os dados que nós obtivemos são compatíveis com a hipótese de que o afastamento de meninas de áreas do STEM na cidade de São Paulo se dá de maneira progressiva. A partir de todos esses avanços, para a continuidade da pesquisa, nós pretendemos ampliar o número de aplicações e, além disso, o trabalho se propõe a trabalhar mais efetivamente nas ações, tanto preventivas quanto mitigatórias, para combater o fenômeno. Esse é o meu trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Érica. Opa! Ai, ai, ai. Esse autoplay. Voltando aqui. Deixa eu voltar à minha tela. Então, como o trabalho da Érica muito bem ilustra esse dream gap, essa lacuna de sonhos, age nas meninas na pesquisa dela a partir dos 7 anos, mas a gente tem outros dados que eu vou rapidamente, a gente vai passar muito rapidamente por eles. Outros dados, eles são ainda mais desesperadores, né? Então, o que ela quer dizer é que os estereótipos de gênero agem nas meninas entre os 5 e 6 anos, aqui na pesquisa dela, entre 7, né? É como se os estereótipos barrassem o acesso das meninas desde muito cedo a áreas tradicionalmente associadas à inteligência, ou seja, as meninas bem pequenas já não se acham inteligentes. E a gente tem uma série de estudos que contam para a gente, numericamente, como que isso acontece.
Mas, ai, Bianca, você está falando de estereótipos de gênero. Os estereótipos de gênero afetam e tolhem as mulheres, mas isso é muito teórico, né? O que que é um estereótipo de gênero? É de comer, de passar no cabelo? Como que esse negócio funciona? Como que ele acontece de fato? Como que ele vira realidade? A gente vai fazer uma análise muito rápida, porque meu tempo é curto, uma análise rápida dos convites que são feitos às meninas e aos meninos por meio dos artefatos infantis por excelência, que são os brinquedos. E para isso a gente fez uma análise bastante simples e vai ficar bem claro para vocês, para quem não conhece esse conceito, vai ficar bem claro o que é estereótipo de gênero. Eu desloguei da minha conta no Google, estou vendo a minha fazer login, e procurei brinquedo de menina. Vejam, esses são os resultados que nós obtivemos. Para além da paleta de cores focada bastante no rosa, vocês vão ver uma predominância de bonecas e de artefatos que remetem ao ambiente doméstico. Vejam que as bonecas projetam as meninas no papel de mães e de cuidadoras. Ora, o que se constrói com uma boneca? O que se aprende com uma boneca? Vejam o número de kits de cozinha que contam para a menina que esse é o lugar dela. Agora, o que mais chama a nossa atenção vejam o número de kit de maquiagens e de beleza. O que se constrói com um kit de maquiagem? O que se aprende com um kit de maquiagem? Estão notando a ação dos estereótipos de gênero? Agora vamos fazer a mesma busca para os meninos. Notem que aqui a gente tem uma paleta de cores muito mais variada do que a oferta, então a oferta estética já é diferenciada para os brinquedos de menino. Eu nem coloquei idade, vocês veem que foi bem genérica mesmo a minha pesquisa para ver o que o algoritmo retornava para a gente. Notem que as atividades que essas crianças são chamadas a fazer. Notem como esses brinquedos aqui, eles estimulam não apenas a exploração dos espaços externos, o descobrimento do mundo, a construção de coisas novas, a experimentação do espaço e das leis da física. Notem os convites que esses brinquedos fazem. O que se constrói com esses brinquedos? O que se aprende com esses brinquedos? São coisas bastante diferentes dos convites feitos aos brinquedos de meninas. E assim, por meio também dos artefatos infantis, que são os brinquedos, que a gente chega no que a Caroline Criado Perez traz para a gente no livro dela, Invisible Women. Um dos trechos da conclusão, ela fala o seguinte: And as with male violence against women, female biology is not the reason why women are the bum-wiping class. But recognizing a child as a female is the reason why she will be brought up to expect and accept that as her role. Traduzindo, e assim como a violência masculina contra as mulheres, a biologia feminina não é a razão pelas quais as mulheres são a classe que limpa as bundas. Mas reconhecer uma criança como feminina, como mulher, é a razão pela qual ela vai ser criada para esperar e aceitar esse como seu papel. Então, é isso que a gente faz com os estereótipos de gênero, como o modo como a gente cria as meninas e conta para elas. Bom, a gente chega ao nosso segundo lugar, que isso acontece entre 5 e 6 anos, quando as crianças entram na escolarização formal, majoritariamente, não é? E as meninas passam esse tempo todo sendo bombardeadas por estereótipos de gênero, tanto pela mídia, como pelos seus artefatos, como pela convivência em família e em sociedade. E depois, quando elas crescem um pouco mais, não é? O que acontece? Então, a Érica contou para a gente que poucas meninas se interessam pelas carreiras em STEM e a maioria delas vai para carreiras associadas a cuidados. Lembra da boneca? Pois é. Então, se na socialização primária e no ensino fundamental as meninas são levadas a crer que são menos competentes, será que no ensino superior a coisa se mantém? Ou age alguma outra força? Bom, vamos a alguns números rápidos promovidos partilhados pela ONG Igualdade em STEM, né? Os estudantes cursando o ensino superior por gênero em todas as áreas, a gente tem uma predominância feminina com 56%, com um aumento dessa predominância nas áreas não STEM, que é Science, Technology, Engineering and Mathematics, Ciência, Tecnologia, Engenharias e Matemática. Nas áreas não STEM, elas aumentam para 63%, mas quando a gente olha para as áreas STEM, elas vão para apenas 30%. Ou seja, menos da metade do que nas áreas não STEM. Vejam essa representatividade.
Eu fiz um destaque aqui nas áreas relacionadas a tecnologias digitais para a gente ver o quão dramático isso é em termos numéricos para esses cursos, tá? Então, em sistemas de informação, nós temos só 13,7% de estudantes meninas, mulheres, ciências da computação, 11%, o que significa que a gente tem quase 90% de homens, engenharia de computação, 13,9%, gestão de tecnologia da informação, 15,6%, redes de computadores, 7,7%, engenharia de computação, 11,35%. Notem que se a gente for arredondar esses números, 90% das pessoas nessas áreas performam masculinidade, são homens, né? Infelizmente, os números nos corpos docentes são um pouquinho melhores, mas não muito melhores. Olhem, os professores do ensino superior, em tecnologia e cálculo técnico, são 39,27% mulheres, computação 28,61%, engenharia 26,98%, né? Caramba, essa baixíssima representatividade de mulheres nas áreas, tanto como estudantes e, obviamente, como professor, que se você não estudou, você não consegue desenvolver pesquisa e continuar na área, mas, caramba, por que as mulheres não vão para as áreas de STEM, mesmo depois que elas crescem? Será que elas têm contato com alguma mulher que trouxe inovação? Será que elas são inspiradas por role models, por modelos femininos? Bom, a gente tem algumas forças, alguns pesquisadores e pesquisadoras, principalmente, decidiram pesquisar esse fenômeno e entender um pouquinho como que ele funciona, como que funciona o viés de gênero. Viés de gênero é a preferência de um gênero em detrimento do outro, tá? E aí você já imaginam qual gênero deve ser preferido e qual deve ser preterido, não é? Em seleções de pesquisadores assistentes, ou seja, dos pesquisadores nas suas fases iniciais de pesquisa, né? Então, esse texto aqui, ó, de 2012, e os números não melhoraram até hoje, sinto muito, eu sei que ele é velho, mas os números não melhoraram, né? Esse grupo de pesquisadores teve uma metodologia de pesquisa bastante interessante, e elas fizeram o seguinte: essas pessoas escreveram um currículo para se candidatar a uma vaga de assistente de pesquisa em um grupo de pesquisa de diversas universidades. Então, eles escolheram uma área X e escreveram um currículo com determinadas qualidades, com determinadas características, tá? Um currículo fictício. Para metade, e para mandar para grupos de pesquisa. Em metade desses currículos, eles colocaram um nome feminino, como, sei lá, Maria. E na outra metade, eles colocaram um nome masculino, como, sei lá, João, tá bom? Então, esses nomes fictícios. E o resultado que nós tivemos da análise desses currículos, que, lembrem-se, eram idênticos, é essa aqui, ó. Os participantes avaliaram o candidato masculino como significativamente mais competente e empregável do que a candidata feminina. Idêntico, lembra? Eles também selecionaram um salário inicial mais alto e ofereceram mais orientação de carreira para o candidato masculino. Note que ele tem mais ajuda dos pares. Aí você fala, poxa, foram só os homens que fizeram isso? Não. O gênero dos participantes da faculdade não afetou as respostas, de modo que os professores do sexo feminino e masculino eram igualmente propensos a mostrar viés contra a estudante mulher. As análises de mediação, ou seja, eles fizeram uma roda de conversa depois para tentar entender as pessoas que estavam contratando, por que elas tomaram essas decisões, indicaram que a estudante feminina era menos propensa a ser contratada porque era vista como menos competente. Então, a gente tem esse viés de gênero, ou seja, essa crença não fundamentada de que homens são melhores que mulheres na própria contratação dos professores, que leva, e de assistentes de pesquisa, que leva com que você tenha um número ínfimo de mulheres participando na academia. Mas vamos supor que a nossa menina, ela conseguiu vencer esse viés, ela falou, não, eu quero, porque a gente tem aí uma pequena ação individual também, né, e mulheres que lutam contra esse patriarcado e esse viés de gênero acontecendo dentro da própria academia. Olha a Ada Lovelace, não é verdade? O que elas encontram em sala de aula? Bom, e aí eu chamo a atenção de vocês para um projeto da Federal do Rio Grande do Sul, chamado hashtag Esse é o Meu Professor. Então, o projeto extensionista Meninas na Ciência chamou as estudantes a contarem
a partilharem falas machistas que elas ouvem dos professores em sala de aula. Então, imagina você, uma mulher, cercada de homens, possivelmente a única na sua turma. É difícil você viver num ambiente hostil, porque discursivamente a gente sabe que os homens preterem as mulheres nas discussões, eles tomam o turno mais, eles falam mais, eles não nos ouvem. Isso é mostrado numericamente por diversos estudos. Nesse ambiente, além de tudo, a figura de autoridade que poderia te ajudar te diz coisas como: mulher tem que dar para o chefe para subir de cargo. Uma estudante ouviu isso de um professor em sala de aula e mandou isso para o projeto, e elas estão divulgando como uma forma de lutar contra o viés de gênero na universidade. E depois uma fala ouvida por, infelizmente, de uma professora, né? Sempre tem que colocar um homem no grupo de trabalho, sabe como é, né? Muita mulher junta dá confusão. Então, investindo no estereótipo de que mulheres não conseguem se articular, de que não conseguem trabalhar juntas. Notem esse viés de gênero preterindo a mulher em um espaço que para ela já é altamente hostil. Mas vocês devem estar pensando, poxa, Bianca, mas isso pode ser que sejam pessoas, né, mais antigas, que não estejam ligadas nas questões da contemporaneidade. Quem sabe os colegas delas sejam mais abertos, sejam mais atentos ao viés de gênero e não o reproduzam nas suas atitudes corriqueiras. Pois é. Bom, aí as estudantes de pós decidiram fazer o projeto #Esse é meu colega, no qual elas reproduziam falas de colegas que elas ouviam dentro de sala de aula. E eu vou ler 2 da curadoria que eu fiz. Mulheres só servem para fazer fofoca e confusão. Deveria ser proibido tê-las na pós-graduação. É um investimento sem retorno. Que tristeza, não é? E #Esse é meu colega. Isso é uma professora que relatou que ouviu de um colega. Você é doutor em física teórica, você é praticamente um homem, só falta um pênis. Em que medida a necessidade do pênis na física teórica é necessário? Não ficou claro. Bom, convido vocês a verem as várias ilustrações desse tipo de comportamento, desse tipo de viés de gênero que ocorre ainda hoje dentro da universidade. E a gente tem uma série de estudos que corroboram esse tipo de comportamento, infelizmente ainda dentro da academia. E, ora, lógico que os pesquisadores ficam pensando, poxa vida, mas nós na academia deveríamos ser orientados por dados, não é verdade? Então, basta mostrar para esses colegas que estão reproduzindo viés de gênero estudos que comprovem numericamente o viés de gênero, e a gente tende a provocar mudança, não é? Pois é, foi o que esses pesquisadores tentaram fazer, essas pesquisadoras tentaram fazer em diversas universidades, e eu vou contar para vocês o que foi o resultado. Eu fiz aqui um resuminho. As evidências empíricas crescentes documentaram viés de gênero contra mulheres e suas pesquisas, favorecendo homens, como a gente já viu, desde a contratação até a interação em sala de aula, enfim, até a avaliação de pesquisa. Isso a gente nem falou em bancas, né? Mas, enfim. Em campos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, STEM. Nossa pesquisa examinou quão receptivas são as comunidades científicas e pública a evidências experimentais que demonstram esse viés de gênero, o qual pode contribuir para a subrepresentação das mulheres dentro do STEM. Resultados de nossos 3 experimentos, utilizando as amostras do público geral e de docentes universitários, demonstraram que homens avaliam a qualidade de pesquisas que revelam esse viés como menos meritórias do que mulheres. Sacaram o que está acontecendo aqui? Eles desqualificam a pesquisa, falam, essa pesquisa não é válida, tá bom? Então, esse viés de gênero, ele opera em uma série de níveis. E como a pesquisadora Coracini já demonstrou lá no século passado, nos anos 90, existe uma constituição subjetiva fortíssima em qualquer pesquisa científica. Então, se o sujeito opera dentro do viés de gênero, a análise de dados que ele vai fazer também é enviesada, como muito bem mostra a obra Weapons of Math Destruction, não é, que mostra para a gente os vieses dentro dos algoritmos. Muito bom, então isso a gente já falou de 2 partes do nosso problema, agora a gente vai chegar à terceira, que são as microagressões. Ora, a gente sabe que esse viés de gênero opera na socialização inicial das meninas, nas suas interações familiares e escolares. Depois, ele continua operando sobre a gente quando a gente vai para o ensino superior.
E no mercado de trabalho? No mercado de trabalho a gente tem um outro termo e a gente tem uma outra categorização, que eu até gosto de brincar, assim, essas microagressões, né? São as microagressões que operam sobre nós no mercado de trabalho. Lembra que a nossa pergunta inicial é: precisa mesmo de uma engenharia reversa só para mulheres? É isso que nós estamos tentando responder, né? Ora, o que são as microagressões, como elas acontecem e de que forma a gente pode lutar contra elas? Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que as microagressões, elas são, por excelência, contraproducente, porque diversos relatórios demonstram que ambientes mais diversos são mais saudáveis, felizes e rentáveis, né? Aqui eu tenho o Diversity Matters, da McKinsey, que é uma grande consultoria internacional, e eles demonstram com números bastante convincentes, convido vocês a lerem esse relatório, é bastante interessante, de que forma a diversidade em C-level opportunities, ou seja, em cargos de gestão, de tomada de decisão, em cargos estratégicos, faz com que a empresa se torne mais saudável, o ambiente se torne mais interessante e mais rentável, não é? Lógico que vale aqui grifar em cargos de gestão e de tomada de decisão. Não adianta você ter mais mulheres servindo café, não adianta você ter mais mulheres cuidando da limpeza do seu espaço. Você precisa ter mulheres em cargos de gestão, em tomada de decisão. Não é? E como a gente sabe, basta você olhar para o lado, não precisa ir longe, olhe, pense nas instituições pelas quais você circula, pense nos lugares onde você trabalha, é muito fácil ver que nós estamos muito subrepresentadas, até em áreas que são majoritariamente femininas, como a docência, tá? Que é a minha área de especialidade. Então, notem que a gente tem mais mulheres trabalhando no cuidado no dia a dia e homens em gestão e posição estratégica, né? Mas por que será que isso acontece, gente? Será que as mulheres têm menos ambição? Bom, o discurso corporativo e às vezes até o acadêmico, infelizmente, muitas vezes tenta justificar esses números, dizendo que as mulheres têm menos ambição do que os homens, porque a mesma coisa acontece, inclusive, quando a gente vai olhar os números de pesquisadoras que avançam nas suas carreiras. O número de mulheres cai vertiginosamente conforme o grau de pesquisador vai ficando mais avançado. Tá? Então, às vezes, os homens gostam de justificar isso, falando que as mulheres têm menos ambição do que eles, né? E por isso, como elas têm menos ambição, elas não ascenderiam a cargos de gestão. Afinal de contas, é mais gostosinho ficar em casa e cuidar da prole? É isso. Bom, e aí eu trago para vocês mais dados aqui, o Dispelling the Myths of the Gender Ambition Gap, que é esse ambition gap, né? As mulheres teriam menos ambição do que os homens. E aí eu destaquei algumas partes, mas eu agora fiquei com vontade de ler o parágrafo inteiro para vocês, que eu acho que vai dar tempo, tá bom? Então vamos lá, esse primeiro parágrafo só. When it comes to careers, there is a stubborn theory that women are less ambitious than men. With age in motherhood, as the story goes, women lower their career goals. They miss out on the top roles at companies not because they can't do them or because the opportunity is not there, but because they don't really want them. Our research demonstrates, however, that this is simply not true. The issue is more nuanced and more solvable than most CEOs think. Então vamos lá, vou ler em português. No tocante a carreiras, tem uma teoria teimosa de que as mulheres são menos ambiciosas do que homens. Com a idade e a maternidade, como vai a história, as mulheres diminuem os seus objetivos de carreira. Elas perdem as oportunidades mais avançadas nas companhias, não porque elas não conseguem dar conta do trabalho, ou porque a oportunidade não está lá, mas porque elas não querem realmente essa oportunidade. A nossa pesquisa mostra, entretanto, que isso simplesmente não é verdade. Então, a questão é mais cheia de nuances e mais solucionável do que a maioria dos CEOs pensa. E o que elas descobriram nessa pesquisa? Tá, é uma parte de um report do Boston Consulting Group, tá? De 2017, se eu não me engano. O que elas descobriram então? Elas descobriram que mulheres iniciam suas carreiras com tanta ambição quanto os homens no início das suas carreiras, e que ter filhos não diminui a ambição feminina, como muitas vezes algumas pessoas gostam de justificar. Agora, se não é a falta de ambição no começo da carreira ou a maternidade que opera nessa queda da ambição, e aí a gente fala, poxa, nossa ambição continua a mesma, na verdade as mulheres começam com um pouco mais de ambição que os homens.
Se a ambição continua a mesma, o que faz com que as mulheres não cheguem ao topo? Como se a gente não soubesse a resposta, né? Então, viés de gênero. Mas como que ele opera no mundo corporativo? A cultura corporativa determina a diminuição da ambição das mulheres, tá? E o que eu quero falar com cultura corporativa? Quando eu quero falar, não, quando elas falam de cultura corporativa, e aqui eu recomendo fortemente a leitura do relatório que saiu agora em setembro, Women in the Workplace, de 2024, tá? Do McKinsey & Company. Elas fazem uma leitura muitíssimo interessante da multiplicidade de fatores que operam dentro da vida corporativa das mulheres e como que essa vida é afetada, né, por meio do que elas vivenciam, né? Eles vão descrever melhor essa cultura corporativa. Eu vou focar em apenas um aspecto, tá? Que é esse aqui, o das microaggressions. So, microaggressions have a macro impact on women's experiences, ou seja, as microagressões têm um macro impacto na vida e nas experiências das mulheres. Aqui, na continuação, eu vou misturar um pouquinho dos dados de 23 e um pouquinho dos dados de 24, porque em 24 elas não especificam tanto as microagressões, como eu vou mostrar no próximo slide, tá? Então, vamos ver só essas 3 descobertas sobre microagressões e, na continuação, a gente vai entender um pouco mais o que são essas microagressões, tá? Então, vejam, as mulheres que sofrem microagressões têm 50% mais chances de achar que o gênero delas é responsável pela dificuldade que elas têm em avançar na carreira. Enquanto que as que não sofrem microagressões, só 11% fazem essa correlação gênero-dificuldade de avanço, né? 25% tem mais chance de se sentir burned out, esgotadas. Enquanto que só 6% que não sofrem microagressões se sentem dessa maneira. E, finalmente, um dado que deve ser bem representativo para todo mundo que trabalha em RH, 60% tem mais probabilidade de considerar sair da empresa, as que sofrem microagressões, então 60% das mulheres que sofrem microagressões pensam em sair da sua empresa, enquanto que apenas 22% das que não sofrem microagressões pensam em sair das suas empresas. Então, notem o efeito macro, o efeito maciço que essas microagressões têm na experiência, na vida das mulheres no mercado corporativo. Lembra? Olha como a gente acumulou, né? Então, quando as meninas ouvem que elas não são inteligentes. Depois elas são preteridas na academia. E quando elas entram no mercado de trabalho, elas sofrem microagressões. Pois, será que precisa de alguma ação afirmativa para a mulher? Não é a mesma coisa? Muito bom, vamos seguir. O que é microagressão, então? E aqui são dados de 2023, tá bom? Da McKinsey. As experiências pessoais das mulheres em múltiplos das experiências dos homens. Claro que os homens também sofrem microagressões no trabalho, porque, enfim, o sistema capitalista é violento com todo mundo, ele é agressivo com todo mundo. Entretanto, as mulheres sofrem em proporções maiores, muito maiores, como os números da McKinsey mostram aqui. E aí, o legal é que elas fizeram a desagregação de dados, não só por mulheres, mas elas desagregaram por mulheres, o que elas chamam de women of color, que são mulheres não brancas, né? LGBTQIAPN+, mulheres LGBTQIAPN+, e mulheres com deficiência, tá? Então, os números, eles vão mudar consistentemente, dependendo do grupo que circula no mercado de trabalho. Então, notem que a experiência de trabalhar, como se trabalhar já não fosse difícil, a experiência de trabalhar tende a ser agravada, tende a ser tornada mais difícil pelas microagressões, dependendo do grupo a que você pertence. E vamos lá, o que são essas microagressões? E aí vocês já vão pensando, se estiver vendo com a colega, cutuca, fala, já aconteceu comigo, aconteceu daquele jeito. Vamos lá. Others get credit for my ideas. Outras pessoas levam crédito pelas minhas ideias. Você que deu a ideia, mas aquele outro cara que leva a ideia, ele que assina, ele que faz o PowerPoint. Já aconteceu com você? Comigo já. Todas as mulheres, 1,5 vezes mais chance de acontecer com qualquer mulher, independente, né, do seu in-group, com mulheres não brancas 1,5 vezes, com mulheres LGBTQIAPN+, 2 vezes mais, e mulheres com deficiência 2,5 vezes mais chance disso acontecer com elas.
podres. Difícil, né? Então, você sofrer isso já é péssimo, saber que você tem mais chance ainda de sofrer porque você é mulher, piora a sua experiência. Bom, my judgment is questioned, o meu julgamento é questionado. Já passou por aquela situação de se apresentar dados, você mostrar o gráfico, o cara fala, mas você tem certeza? E você com o gráfico, né? Ah, já, várias vezes. Muito bom. Mulheres, no geral, 1,5 vezes. Women of color, 1,5 vezes também. LGBTQIAPN+, 2 vezes mais. E mulheres com deficiência, 2,5 vezes mais. Tá? A outra é I have been mistaken for someone more junior. Eu fui confundida com alguém mais júnior do que eu, ou seja, mais iniciante do que eu. É aquele clássico, ela é mulher, não deve ser chefe, né? Ok. Com todas as mulheres tem 2 vezes mais chance de acontecer. Com mulheres não brancas, a chance é menor, até por estereótipos, outros tipos de estereótipo de gênero e racismo acontecendo junto, ocorrendo. Mulheres LGBT, 2 vezes mais, e mulheres... Desculpa, 2 vezes mais, e mulheres com deficiência, 3 vezes mais chance disso acontecer, né? I have been confused with someone else of the same race or nationality. Fui confundida com outra pessoa da mesma raça ou nacionalidade. Esse viés que opera aí é X grupo é tudo igual, né? Então, eu fui confundida, tanto faz ser você ou a outra, né? Com mulheres, no geral, 2 vezes mais chance de acontecer. Com mulheres não brancas, 5,5 vezes mais chance de acontecer. 3 vezes mais chance mulheres LGBTQIAPN+, e 3 vezes mulheres com deficiência. Tá? Depois, as 2 últimas, outras pessoas comentam na minha aparência. Nossa, tá curto esse vestido, né? Nossa, tá apertado isso, tá largo, enfim. Quem nunca ouviu isso várias vezes, né? Todas as mulheres ouvem isso 2,5 vezes mais, mulheres não brancas 2,5 vezes mais também, mulheres LGBTQIAPN+, ouvem isso 6,5 vezes mais. E mulheres com deficiência ouvem isso 6 vezes mais. Olha que difícil que é essa experiência. Finalmente, outros comentam no meu estado emocional. Nossa, tá nervosa, né? Tá naqueles dias? Já ouviram isso? Bom, 2 vezes mais as mulheres ouvem isso, as mulheres não brancas 2 vezes mais também, as mulheres LGBTQIAPN+, 3 vezes mais, e as mulheres com deficiência, 4 vezes mais. Então, isso são microagressões que foram diagnosticadas no espaço de trabalho, no ambiente de trabalho, e elas, no finalzinho do relatório, contam para a gente que, para mulheres, o trabalho híbrido ou remoto é sobre muito mais do que flexibilidade. Quando as mulheres trabalham remotamente, elas enfrentam menos microagressões e têm níveis mais altos de segurança psicológica. Ora, mas a Criado Pérez conta para a gente, no livro dela, que é incrível, e eu acho que muitas de nós nos identificamos com isso, eu pelo menos me identifico, que o momento mais perigoso da rotina de uma mulher é a ida e a volta ao trabalho, porque elas estão mais suscetíveis a serem vítimas de violência, né? Então, o trabalho remoto ou híbrido, pelo menos dá conta desse deslocamento não acontecer. Muito bom, né? Tá, terminei. Falamos dos 3 aspectos. E você, quais desses estereótipos de gênero, viés de gênero e microagressões, quais desses você, mulher, já vivenciou? E aí eu chamo as mulheres a colaborarem aqui. Então eu tenho um board para vocês colocarem as respostas de vocês, depois para a gente ler juntas ao final, tá bem? Espero que dê tempo. Muito bom. Conta pra gente. O que você já vivenciou? Quais dessas microagressões você já ouviu? Peço para que vocês sejam sensíveis na linguagem e sejam sensíveis em talvez não identificar, tá? Mas eu sei, vocês são mulheres, vocês são mais atentas à linguagem, posso ficar tranquila. Muito bom. E aí? Com esse cenário, do jeito que a coisa tá, se a gente não fizer nada em direção à equidade de gênero, quantos anos ainda temos que esperar? Dá para esperar mais um pouquinho pela equidade de gênero? Aparentemente é um pocão. No current rate, né, no ritmo atual, a equidade de gênero, ela está 300 anos à nossa frente. Com a catástrofe climática que a gente está vivendo, talvez 300 anos a gente não tenha mais, né, nem humano para ter equidade. Então, urge que a gente tome ação, que a gente faça alguma coisa
para promover equidade de gênero, para tornar esses vieses, esses estereótipos, essas microagressões mais visíveis e lutar contra elas. A coisa boa é que a gente tem uma série de iniciativas que já estão trabalhando nesse sentido. Tá? Então, aqui convido vocês a entrarem no site da igualdadeemstem.com, entrem no catálogo de iniciativas e se familiarizem com um monte de gente que já está trabalhando, que sabe disso, que já está trabalhando para mudar, para melhorar esse cenário. Muito bom, mas agora, e no Code Hers? Vocês lembram que eu comecei tudo isso para perguntar, será que é mesmo necessário uma engenharia reversa para mulheres específica? Né? Baseado nessa oferta aqui, as duas, que uma não foi e a outra fez só 50% das aulas. Muito bom. Nosso jeito de resolver, nosso jeito mente binária de resolver essa questão foi esse aqui. Nós fizemos uma releitura do Arte da Engenharia Reversa e nós chamamos essa releitura de Code Hers, e eu sei que nós temos alunos do Code Hers aqui, yay! Desvendando a engenharia reversa. A gente já mudou aqui um pouquinho para fazer uma chamada à ação, fazer uma chamada a um trabalho coletivo, e nós operamos basicamente em uma ação tripartida. O que nós fizemos? Nós cuidamos do acesso, nós cuidamos da linguagem, nós cuidamos do formato. Tá? Então, na primeira questão, quando a gente fala em acesso, a gente pensa em acesso econômico mesmo, a gente pensa em acesso em termos de eu vou conseguir pagar isso, né? Então, primeiro, o curso Arte da Engenharia Reversa era um curso pago, tá? O Code Hers foi um curso ofertado gratuitamente, né? Nós arcamos com esse trabalho em termos de comprometimento de horas, e a Thaís trabalhou de forma voluntária para esse projeto, assim como toda a equipe da Mente Binária. Em segundo lugar, nós fizemos uma adaptação de linguagem. Então, a Thaís e o Fernando reescreveram o curso. E nós, como equipe da Mente Binária, pensamos coletivamente sobre como que essa oferta poderia ser feita e cuidamos das questões estruturais. E o formato também foi pensado para mulheres, tá? Como eu já disse, então, Fernando é o autor, Fernando Mercedes, que vocês conhecem da Mente Binária, ele é o autor original do material, né, da Arte da Engenharia Reversa, e nós convidamos a Thaís Solis para, junto com ele, reescrever esse material, e ela repensou esse material focado nas necessidades femininas, focado num outro ritmo, focado em exemplos que contemplassem mais as mulheres. Tá? E nós, como equipe da Mente Binária, então temos aqui a Gabriele Alves, a Thaís Solis, a Gabi Vicari e eu, que sou diretora pedagógica, pensamos e fizemos uma série de reuniões e de organizações para dar conta do processo de divulgação, seleção, organização, para fazer esse curso acontecer de fato. Nosso trabalho começou logo após o final dessa oferta de março, né? Então, a gente começou a trabalhar aproximadamente em abril. Tá? Muito bom. E também nós cuidamos do horário. Nós pensamos, poxa vida, já que as mulheres são responsáveis pela quase totalidade do serviço não pago de trabalho no mundo, é quase impossível que elas deem conta da carga horária inicial. A carga horária inicial da Arte da Engenharia Reversa era uma oferta de um final de semana de 8 horas em 2 dias. Então, são 16 horas de curso. Que mulher, aos finais de semana, consegue dispor de 8 horas, que não tem um parente para cuidar, não tem uma gestão de ambiente doméstico para fazer, que não tem um parente para assessorar, que não tem uma questão, bom, a gente sabe, né? É quase impossível para as mulheres no final de semana disporem de 8 horas ininterruptas. Então, o que nós fizemos? Nós pensamos em 4 dias, 4 sessões de 4 horas, para dividir essas 16 horas. E é assim que a gente cuidou do formato, tá? Para que ele fosse mais acessível para as mulheres. Muito bom. Vou contar para vocês, agora está encaminhando para o finalzinho da minha fala. Olha, eu vou fazer na hora, que beleza. O que a gente teve, então, em termos de impacto? A gente fez o lançamento dessa iniciativa na B-Sides desse ano, em maio, né? E de start, nós tivemos 200 inscritas, 200 interessadas. Yeah, que beleza. Nossos critérios de seleção incluíam, entre muitos, um respeito à regionalidade, então nós selecionamos pessoas das 5 regiões do Brasil, e também de uma diversidade de necessidades e de características, tá bem? A gente buscou garantir isso por meio da avaliação, né, inicial. Dessas 40 selecionadas, nós tivemos 20 que conseguiram cursar
né? O Code Hers do início ao fim, e tivemos 16 estudantes que responderam à pesquisa de avaliação final. E esses dados que eu vou trazer para vocês. Eu vou fazer um recortinho bem pequenininho e trazer a parte mais gostosinha, mais mais qualitativa para que a gente analise junto. Se vocês tiverem interesse, eu pretendo depois partilhar em mais detalhe esse impacto, esses dados. Mas de start, na pergunta qual a probabilidade de o curso impactar positivamente a sua carreira, a gente tem 17 respostas, porque uma é teste, tá bom? A gente só considera 16. 60% das pessoas que fizeram o curso disseram que é muito alta a probabilidade, e 35,3% alta probabilidade de impactar positivamente a carreira. Tá aí, e quem falou assim, alguma probabilidade? Então existe, a gente teve um impacto positivo na vida dessas mulheres, o que já nos deixa muito felizes e já deixa aqui o convite de vamos fazer junto aí, ressoando na orelhinha de vocês, né? Agora eu vou trazer para vocês algumas falas que representam a experiência. Na pergunta final, estrategicamente, a gente perguntou como que esse curso te afetou, tá? E eu vou trazer para vocês algumas das respostas. Eu espero ter contemplado, não dá para trazer todas por causa do tempo, eu tenho aqui 4, 5 minutos, não deu para trazer todas, mas agradeço profundamente a todas as colaborações, todas as leituras me emocionaram profundamente. Obrigada, meninas. O curso me deu muito mais confiança para me aprofundar nesse assunto, que antes parecia ser algo impossível. Tenho certeza que essas aulas vão contribuir para me tornar uma profissional muito melhor. Me sinto muito agraciada de ter participado dessas aulas, principalmente com uma professora tão querida e com tanto conhecimento. Aê, Thaís! Agradeço a toda a equipe pela oportunidade. Seria muito bom se o projeto fosse permanente, ajudando mais mulheres a serem incluídas no mercado de tecnologia, tão promissor atualmente. Nosso sonho. Foi excelente estar numa turma só de mulheres. Me senti segura e confortável para eu ser eu mesma, mas especialmente senti que nós poderíamos ser referência umas para as outras. Olha, a gente rompendo vias de gênero. Ah, que beleza. O curso como um todo foi maravilhoso. Aqui a gente sabe que as pessoas muitas vezes respondem no celular, então tem alguns typos, tá? Eu mantive os textos integrais para não alterar o que as pessoas colocaram, mas peço que a gente leve em conta essa condição de produção, que é escrever no celular às vezes, é meio estranho. A introdução dele foi inspiradora, trazendo várias questões importantes, obrigada. E o decorrer dele, apesar de ser bem carregado de assuntos técnicos, também me fez sentir empoderada de certa forma. Me fez sentir que eu era sim capaz de aprender um assunto tão complexo. Resumindo, amei cada segundo. A próxima. O curso ter sido 100% ministrado por uma mulher e ter somente alunas mulheres foi muito importante para mostrar como somos capazes, pois o que se percebe é que quando o curso não tem esse objetivo específico, o número de participantes mulheres é muito inferior. É muito empoderador estar na presença de mulheres tão qualificadas. Não somente a professora, mas muitas colegas de turma. Percebi que também tem conhecimento avançado e foi a primeira vez que vi uma mulher ministrando curso sobre engenharia reversa. A didática e interação entre alunas e professoras foi muito boa e respeitosa, tornando a experiência muito única e já se tornou referência para mim de como um curso idealmente deveria ser. Parabéns, Thaís! Em questão técnica, eu tenho pouco conhecimento sobre engenharia reversa e o curso me deixou mais animada a entender mais sobre a área e foi muito legal ter acesso às ferramentas e práticas nos labs. O meu objetivo quando me inscrevi era realmente esse, e o ambiente agradável certamente tem impacto nessa vontade de aprender e saber mais sobre a área. Obrigada a todas as pessoas envolvidas nesse projeto. Que beleza! Mais uma. Ai, a gente tem essa e mais 3. Foi lindo demais ver tantas mulheres juntas, trocando ideias sobre um assunto tão legal, que para mim ficou mais legal ainda depois desse curso. Me senti mais abraçada para estudar mais sobre a área, ainda mais com toda a equipe tão acolhedora e presente. Obrigada de verdade e espero vê-las em breve em mais cursos. Mais uma, eu também espero que ela nos veja em mais cursos. Eu amei o curso pelo conteúdo e por poder interagir, mesmo que de forma super leve, com mulheres tão inteligentes. Me senti muito à vontade também por estar rodeada de mulheres. Se fosse um curso com homens, eu me sentiria insegura em caso de dúvidas. Esse ambiente foi maravilhoso. E a Thaís me impressionou demais também por tanto conhecimento e por conseguir passar de forma tão clara para a gente o que sabe.
Gente, vocês são maravilhosas, sério. Gostei muito de ver tantas meninas interessadas na área. Anos atrás éramos poucas, em TI ou em áreas de tecnologia no geral, é verdade. Sempre era uma surpresa ter uma quantidade a mais de meninas. Espero que logo a gente pare de se surpreender, de forma que sejamos muitas contribuindo e que isso seja o normal. Aliás, a experiência da aula de abertura com a apresentação sobre a realidade feminina foi incrível. Obrigada. Obrigada. Penúltima. Não. E essa é a última. Tirando toda a parte teórica e prática, que foi surreal de enriquecedora, algo que me impactou muito e me fez pensar sobre ser mulher na STEM foi ouvir da professora: muito bem, meninas! Eu me considero com autoestima e confiança em dia, mas esse reforço positivo no feminino em específico me tocou muito. Reforçou absurdamente que ser mulher, ser fazer no gênero feminino é algo bom, é ser capaz também. Sempre tive muitas influências masculinas, o que é bom também, mas eu ainda sou mulher, então acho que acabei suprimindo isso para caber melhor nos lugares. É o que a gente acaba fazendo, né, minha amiga? É claro que ouviram muito bem, galera, ou muito bem, meninos. É bom mesmo no masculino, nunca me importei. Mas um muito bem, meninas, é outro nível. Aqueceu o coração demais. Acho que foi aquele tipo de reconhecimento que a gente sempre quer ouvir quando é criança, mas nunca ouve, porque acabam se importando mais com a nossa aparência ou com o nosso comportamento. E é aqui que a gente se encaminha para o encerramento, então, da fala, trazendo uma sugestão de como que a gente tenta resolver o problema do viés de gênero. Meninas, como que a gente resolve isso? E aí, novamente, eu trago a Caroline Criado Pérez para refletir conosco. And there is a better way. And it's a pretty simple one. We must increase female representation in all spheres of life. Because as more women move into positions of power or influence, there's another pattern that is becoming even more apparent. Women simply don't forget that women exist as easily as men seem to. Ela fala, tem um jeito melhor. E é um jeito bem simples. A gente deve aumentar a representatividade feminina em todas as esferas da vida. Porque conforme mais mulheres chegam a posições de poder e influência, tem outro padrão que se torna muito aparente. As mulheres simplesmente não esquecem que mulheres existem, assim como os homens parecem fazer. Então, recomendo a leitura do livro da Caroline, que traz esses números, essas análises. É uma pesquisa primorosa, com uma coleta de dados vasta e consistente. É um trabalho muito bem feito, tá bom? Então, como o Times avaliou, é Simone de Beauvoir com dados. É belíssimo, um belíssimo trabalho. Então, colegas, eu chamo vocês a colocarem a mão na massa conosco. Muito bem, meninas. Muito bem por vocês estarem aí onde vocês estão. Muito bem por vocês resistirem a todas as microagressões, aos vieses de gênero e aos estereótipos de gênero que agem sobre nós. Muito bem por estarem aqui. Muito bem, meninas. Agora só bora dar as mãos e contribuir para esse movimento. Entra no Igualdade em STEM, vê se você pode contribuir com algumas das iniciativas, vem para a Mente Binária, vem compartilhar com a gente, vamos colocar a mão na massa juntas, porque juntas nós somos mais fortes e juntas nós podemos ajudar tanto as mulheres quanto os homens a entenderem esses vieses acontecendo. A gente pode ter muitas aliadas e muitos aliados nessa batalha contra os 300 anos que nos separam da equidade de gênero. Bom, foi isso que eu preparei para vocês hoje e espero que esteja contente. Muito obrigada. Bianca, sensacional, incrível de verdade. Muito obrigada. Só comentários positivos e reforçando a tua fala aqui no chat. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar. Esse é o momento, tá, turma? Eu separei aqui um questionamento. Se você puder trazer os links das pesquisas que você compartilhou, o pessoal está pedindo. E olha que interessante, a gente tem 2 estagiárias da Tempest que passaram pelo Code Hers. Então. Será que a fala delas apareceu na minha fala? E assim. Será?
Olha como as coisas são interessantes. O que você falou é 100% verdade. Eu posso falar com experiência própria, porque eu ingressei numa turma de mestrado muito nova. Eu vou contar aqui uma experiência para vocês. E eu senti vontade de desistir no primeiro dia, Bianca, porque eu não me enxerguei ali, eu me senti sufocada, porque era uma turma predominantemente masculina e com homens que estavam ali em altos cargos de liderança, sem querer generalizar. Então, eu queria poder contar uma história assim mais fofinha, mas com o tempo piorou. Eu ouvi comentários machistas, sexistas no decorrer do curso, e eu lembro de um momento muito específico na defesa de um dos materiais que falava sobre inteligência artificial, que um dos avaliadores olhou para o meu trabalho e falou: eu não precisei nem ler, eu não achei necessário, e começou a sugerir determinadas teorias que, se ele tivesse lido, ele ia ver que já estavam escritas no trabalho. E fez muito sentido esses dados que você trouxe, e a minha história comprova isso, né? Então eu me reconheci na sua apresentação, e é importantíssimo ver mulheres ocupando esses espaços, e é isso que a gente pode fazer umas pelas outras, porque quem me fortaleceu foram mulheres. Foi a minha mãe, foram as minhas amigas, foram as minhas colegas de trabalho, foram as gestoras que passaram pela minha carreira no decorrer dessa jornada, que seguraram a minha mão até o fim da jornada. Estou para defender o curso no próximo mês, então foi importantíssimo, Chama a gente para a gente estar na tua defesa. Vou segurar a mão uma das outras. Então, que bacana que eu caí no teu painel, porque tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com tanta gente. E espero que as meninas e mulheres que estão aqui possam se inspirar aí nos depoimentos que você trouxe, possam ser mais fortes e ter força para nadar contra essa maré. Turma, última chamada para dúvidas. Obrigada, Beatriz. Teu relato Infelizmente, teu relato é comum, né, das nossas, no que a gente vê em números em STEM, né? Já deixo aqui a convocação, me chama que eu quero ir na tua defesa, tá? Adoro defesa. De mestrado. Vai ser aqui em São Paulo? Vai ser online, vou estar em Recife, Vai ser online. Excelente, dá pra gente participar. É bom. Mas, Bianca, obrigada. Obrigada, foi super forte o teu discurso, foi sensacional. Por conta do tempo, vou ter que abrir para o intervalo e a gente retorna em breve, pessoal. Maravilha! Tchau! 5 minutinhos nós retornamos, turma.